Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 107.200 dólares no exato momento que eu gravo esse vídeo para você. SP500 e Nasdaq em topo histórico, e eu tenho algo muito importante para te mostrar nesse vídeo, objetivo e direto. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, mais um dia, eu vou te pedir, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise já nos próximos dias, altcoins que você está de olho. Comenta aí, a gente está reunindo os pedidos dos últimos vídeos e faremos diversas análises já nesses próximos dias. Comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Hoje estamos vendo o Bitcoin acelerar. O Bitcoin está acelerando e está puxando a dominância junto com ele. E por que que isso não é o fim do mundo, principalmente para as altcoins? Muita gente começa a se preocupar em relação a isso. Quando a gente está diante de um lançamento de foguete, o que que a gente precisa? De combustível. Todo combustível possível para que aquele foguete possa vencer a resistência atmosférica e atingir o espaço. É isso que a gente enxerga quando o Bitcoin vai enfrentar uma resistência. Nós temos aqui a resistência, vamos considerar a resistência atmosférica. A gente tem essa resistência aqui. O que que o Bitcoin está fazendo? Ele capturou a liquidez abaixo nesta última semana, nesses últimos dias, e agora a gente está caminhando para o quê? Para o rompimento dessa resistência. Então, para que o Bitcoin possa, de fato, ter esse rompimento, a gente quer ver, sim, a gasolina entrando no tanque do mesmo. E este movimento figurado no mercado financeiro se dá com o dinheiro fluindo para o ativo mais importante. É natural que a gente veja, nestes momentos em que o Bitcoin vai enfrentar essa resistência, o aumento da dominância. Inclusive, a gente quer que isso aconteça. Por quê? É o mercado sendo racional de forma completa e levando o dinheiro para o ativo mais importante para que ele tenha um rompimento, acelere, ou seja, ele vá para o espaço e possa aí sim atrair aqueles ativos menores. Então, a gente está diante de um movimento importante e hoje, o que a gente precisa? É muito interessante que a gente feche acima dos 107 mil dólares, porque a gente fechará nesta área e isso aumentará a probabilidade da gente testar este ponto aqui no gráfico diário. Deixa eu puxar aqui para você, vai ficar claro agora. Olha só, se a gente tiver um movimento aqui acima dos 107, aumentará a probabilidade da gente buscar a resistência, o topo anterior no gráfico diário, 109 mil dólares. E a gente sabe, acima de 109, a gente tem como maior probabilidade a renovação das máximas. Então é isso que eu estou de olho, é isso que eu estou atento no nosso gráfico do Bitcoin. Suporte mais importante, segue em 100 mil dólares. 109, 100 mil dólares, Bitcoin acelerando, com dominância acelerando. Se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde da melhor forma possível. Agora, é importante que a gente veja a correlação entre os mercados. SP500 e Nasdaq em topo histórico. Bitcoin aumenta a probabilidade se romper essa área. As altcoins, neste momento, estão algumas caindo, algumas no 0 a 0, de olho no Bitcoin indo embora. Quando é que elas podem acordar? A gente buscou ontem um estudo, eu fiz esse estudo, eu analisei e eu quero te apresentar algo que pode ser interessante para as altcoins. Não é imediato, eu quero repetir aqui, não é algo imediato. Eu vou te mostrar um gráfico e uma correlação no gráfico mensal, tempo gráfico mensal. Ou seja, cada uma das velas é um mês. Mas isso pode te dar um parâmetro e uma noção do que a gente pode esperar para o risco nos próximos meses. E risco, entenda,
propensão a risco, aquele sorrisão dos investidores para o risco, é algo que beneficia o Bitcoin, mas principalmente as altcoins. Vamos dar uma olhada em quem? No ouro. Eu quero te mostrar este gráfico do ouro no mensal, te mostrar este gráfico aqui com uma cor meio vermelha, um vermelho fraquinho, que é o Total 3, e aqui embaixo te mostrar o RSI do gráfico mensal do ouro. Vamos começar com a análise do nosso amigo ouro. O que a gente está vendo? Aceleração, aceleração e aceleração. Mas, obviamente, a gente vê em períodos correções do ouro. E eu quero marcar com você alguns pontos. Primeiro ponto, correção do ouro depois de uma forte aceleração pré e durante a pandemia. A gente teve uma aceleração, chama a atenção para o finalzinho de dezembro até meados de 2020. Vimos uma aceleração muito agressiva, por quê? Medo, aversão ao risco, ouro tende a se valorizar. O ouro é um ativo de segurança. Sempre quando existe um medo, um temor de algo, o ouro valoriza. Quando existe um apetite para o risco, o ouro começa a trazer uma correção. A gente viu uma aceleração muito forte e a partir do momento que o ouro começou a corrigir, nós vimos aqui, como você pode verificar neste gráfico, eu vou até puxar um pouquinho para cá, neste gráfico em vinho, nós vimos o Total 3 disparar. E o que é o Total 3, Luan? Lembra um pouquinho do que você está falando. Total 3 é a capitalização total das altcoins. Você pega o total, que é o market cap total, a capitalização total, e exclui o Bitcoin e o Ethereum. Aqui nós temos a capitalização das altcoins. E veja que quando o ouro começou a corrigir e até a acumular, a gente viu aquele movimento de aceleração. Inclusive, tivemos quedas por 3 meses no Total 3, em meados de 2021, quando o quê? A gente viu um repique, uma aceleração no ouro. Então entenda, ouro subindo, a gente tem a aversão ao risco que pode afastar a alta das altcoins, afastar a alta do Total 3, afastar a alta inclusive do Bitcoin, ou até desacelerar essa alta. Quando a gente vê uma correção no ouro, isso mostra que o mercado está trocando segurança por risco. Então a gente viu esse cenário no passado. Este ponto de máxima que trouxe essa inversão da curva do ouro se deu quando o RSI, índice de força relativa, é um índice que mede a força relativa de compradores e vendedores. Quando a gente atinge uma faixa superior a 70, a gente chega em sobrecompra. Um ponto que a gasolina, o ímpeto comprador, começa a esmurecer. Pensa no seguinte, você está escalando uma montanha, você está ali com gasolina, você está no gás, e aí você começa a desacelerar, porque você começa a cansar. É o que acaba acontecendo também no mercado. Eu gosto muito desta visão. Você está subindo e, caramba, está acabando aqui até o oxigênio. Conforme eu subo, eu fico mais cansado, eu preciso descansar. Isso aqui, esse gás e cansaço para aguardar, respirar, tomar uma água, se dá no RSI com uma movimentação de baixa, até uma correção, um respiro. Foi justamente neste pico do RSI que nós vimos uma correção do ouro, um respiro no RSI e uma aceleração agressiva no Total 3. Maravilha! Esta foi a faixa da out season do último ciclo. Foi
uma correção do ouro, uma correção do RSI, ou seja, um respiro no RSI e a aceleração para o risco. Maravilha! Passamos todo o período no bear market, inclusive a gente teve quedas do ouro por meses, mas engatamos uma aceleração neste bear market. Bear market, a gente ficou ali dormindo com as altcoins em solo destruído e devastado. O ouro começou a acelerar, acelerou bastante. O gás aqui, ou seja, a subida da montanha voltou a acontecer. Atingimos um RSI acima de 80. No passado a gente atingiu acima de 85, foi 85,02. Aqui a gente atingiu 80 e, deixa eu marcar aqui, 82,5 e tivemos uma correção novamente no ouro. Então, o ouro tinha acelerado, o RSI mensal atingido faixas acima de 80 e a gente viu correção. Começou a corrigir em outubro, tivemos, na verdade, marcou o pico em outubro, corrigimos novembro e tivemos uma leve correção até um doji em dezembro. Outubro, novembro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro de 2024. O que aconteceu em outubro, novembro e dezembro? A gente teve marcação de fundo, começou a acelerar o Bitcoin. As altcoins tiveram uma fortíssima aceleração. E olha só, a dominância teve aquele movimento de baixa em novembro e até meados de dezembro. 10, 15 dias de dezembro. Isso foi o suficiente para, lembra, trazer grandes valorizações em muitas altcoins. E eu sei que muita gente hoje usa como parâmetro para os seus investimentos em altcoins aquele topo lá que a gente formou em dezembro. Muita gente se pergunta, caramba, será que vai voltar para o topo de dezembro? Maravilha! Marque este topo na sua cabeça e entenda o que de fato aconteceu naquele período. A gente teve uma correção do ouro, ou seja, o mercado olhou e falou assim, tá bom, vamos realizar aqui na segurança, vamos um pouquinho para o risco. Naturalmente, Total 3 acelerou e o RSI desacelerou. O que aconteceu posteriormente? Trump, de fato, assumiu o governo e tivemos tarifas. Caramba, tarifa vai trazer a recessão, instabilidade, medo. Vamos para a segurança. Ouro começa a acelerar. Mercado começa a resolver tarifas. O que a gente tem logo de cara? Conflito no Oriente Médio. Oh meu Deus do céu, tensões novamente, o ouro vai ter que subir, não tem outra coisa. Segurança. E o mercado de altcoins caiu nessa aceleração. Teve até uma leve recuperação, mas ainda está morno. Só que como está o ouro? Qual que é o momento do ouro? A gente volta a ficar com RSI acima de 85. A gente começa a marcar aqui um padrão de topo local para o ouro. Por quê? Porque a gente tem uma rejeição, tem um doji e pode marcar neste mês que se aproxima do fim um movimento, sim, de topo local. Combinado a um RSI, de fato, muito esticado, em 85, isso aqui pode levar a um cenário de correção para o ouro para os próximos meses. Vamos colocar em vermelho. Um cenário de correção que nem precisaria ser tão agressivo, porque o ouro tem um market cap trilionário. Mas este movimento aqui, que leva a uma desaceleração, respiro, descanso de toda essa caminhada, essa escalada na montanha que foi feita, pode levar o quê? A uma movimentação extremamente agressiva para os ativos de risco. A gente tem o Bitcoin, que já está caminhando muito bem, e temos as altcoins.
Isso vai acontecer amanhã? Isso é uma certeza? Isso é uma garantia? Não, eu estou te apresentando aqui um estudo para te fazer pensar. Pensa comigo. A gente teve isso no passado, a gente vivenciou isso em dezembro e a gente está num cenário muito parecido, até um pouco mais extremo neste momento. Se a gente olha para, inclusive, o volume, a gente vê que a gente teve um pico de volume em abril e agora a gente está tendo um volume descendente, tá? Isso aqui pode marcar o início de uma correção para o ouro. E entenda, correção no ouro é você pegar o lucro que você teve no ouro e realocar em outro local. Então, pensando como investidor institucional, pensando como um bom investidor grande, que tem dinheiro, coloquei em ouro, o ouro se valorizou, valorizou, valorizou. Nesses últimos meses, o ouro subiu nada menos do que 33%. Não é pouca coisa não, tá? E a gente está falando de um market cap de, se eu não me engano, 23 trilhões de dólares. Então, subiu um caminhão de dinheiro. Começa uma realização. Olha, estamos sentados aqui numa montanha de dinheiro. O que está barato? Risco está barato. Muito risco foi derrubado. Então a gente pode ir alocando aos poucos em risco, para que a gente capitalize no risco, realize lucro quando todo o mercado estiver eufórico novamente em relação ao risco. Isso caminha para um corte de juros provável, maior probabilidade hoje é essa, em setembro. A gente caminha para este cenário, vê como o mercado vai se comportar e, em uma correção natural, você vende o risco e realoca em segurança. Então pensa muito bem em como este gráfico está sendo construído e como este gráfico pode acabar impactando o risco. E quando a gente fala de risco, a gente fala naturalmente de mercado cripto, Bitcoin e, claramente, as famigeradas altcoins. Vamos ficar atento, vamos monitorar. Esse é um estudo que eu queria apresentar, eu apresentei ontem aos integrantes do Prêmio Desafio. A gente já discute diversos cenários correlacionados a este, mas eu fiz questão de trazer hoje esse estudo porque eu acho que pode fazer diferença. E eu convido você a assistir os últimos vídeos, principalmente os últimos 3 vídeos. Eu falei de caixa, eu falei de realização de lucro, eu falei de consciência, por que quem tem dinheiro sempre tem dinheiro, porque pensa quando o cenário está muito bom, realiza lucro quando o cenário está muito bom, guarda dinheiro quando o cenário está muito bom para os cenários ruins, para os cenários de medo, para quando a economia não está muito bem das pernas. Isso é muito importante, a gente fez um paralelo muito grande justamente com isso no vídeo de ontem. Eu falei no domingo quais eram as minhas visões e como eu estava construindo compras. Confere os vídeos que são apresentados diariamente aqui. E é claro, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. Eu, obviamente, lembro a você que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento, mais uma vez, aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu vou trazer mais informações e atualizações, como a gente faz diariamente, no nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo. É o segundo link da descrição. Tem muito conteúdo bacana neste grupo. Inclusive, a gente traz outros insights, outras análises, outras ferramentas para que você tenha informação e capacidade para tomar as suas decisões. Então, segundo link da descrição, é o nosso grupo geral gratuito. Agora, se você quer intensificar o seu conhecimento, você quer investir em conhecimento, você quer de fato se preparar para o fim do ciclo, o momento em que a gente tem a maior euforia, o momento que é o mais difícil, o momento de vender. Se você ainda está na fase de compra, entenda que você vai ter que vender. Se você já vem de outros movimentos que o mercado acelerou e corrigiu, você sabe a importância de vender.
Se você quiser ter acesso a todas as nossas metodologias de compra e principalmente de venda, você quer ter acesso às nossas estratégias, nossos planos de investimento e desinvestimento, planos semanais, quer ter um suporte 1 para 1 comigo, quer ter diversas aulas que te dão base, psicologia de trade, hedge de proteção, como lucrar no bear market e por aí vai, eu convido você a participar do nosso grupo Prêmio, Grupo do Desafio. São os 2 grupos do Telegram onde a gente apresenta os nossos programas de conhecimento. Para você ter mais informações, clica no primeiro link da descrição. Vai abrir um chat no Telegram com o nosso time. Basta você enviar um oi e o time enviará todas as informações para você participar. Eu espero o seu contato e eu volto aqui a qualquer momento. Mas é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.